Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iniciando aqui a nossa apresentação sobre as 3 grandes mentiras que você precisa detonar, aniquilar para tornar os seus objetivos reais nesse próximo ano de 2016 e também nos próximos anos, né? Com ou sem crise, tá bom? Primeiramente, gostaria de te agradecer por sua presença aqui, por me dar um pouquinho do seu tempo, da sua atenção. Eu tenho certeza que essa apresentação vai agregar muito na sua vida, tá? Eu busquei torná-la o mais prática e o mais simples possível. Então aqui dentro da apresentação, dentro dessa palestra, você vai encontrar dicas muito simples, muito práticas para você já colocar na sua vida, começar a obter os resultados, tá bom? Então fique ligado comigo aqui, porque realmente o negócio está muito legal, tá? Mas antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar para você, se você não me conhece. Meu nome é Carlos Araújo, eu sou graduado em Administração de Empresas, sou Master Coach, membro da Sociedade Brasileira de Coaching, tenho reconhecimento internacional pelo International Coaching Council e pelo Behavioral Coaching Institute, sou Master em PNL também, Master Practitioner, e tenho formação avançada também em hipnoterapia, tá? Já participei aí de muitos programas a perder de vista, programas de desenvolvimento pessoal e excelência humana, tanto do Brasil como também do exterior, tá certo? Então, sem mais delongas, o que você vai aprender hoje nessa apresentação? Vou tomar uma água aqui rapidinho. Ótimo, vamos lá. Primeira coisa, como transformar sua mentalidade para atuar em alta performance? Primeiro ponto, escute bem, é impossível gerar qualquer tipo de transformação na sua vida se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar a forma como você enxerga os eventos que ocorrem na sua vida, tá ok? Então o primeiro passo é mudar a sua percepção, mudar a sua mentalidade. É isso que nós chamamos de mindset, né? Então a primeira parte desse treinamento será sobre mindset. É uma parte muito legal. Eu tenho certeza que isso vai impactar muito sua vida. Eu coloquei em primeiro justamente por isso, porque nenhuma transformação pode surgir, nenhuma revolução pessoal, digamos assim, pode florescer se nós não começarmos pelo nosso mindset, pela nossa forma de enxergar o mundo. Eu vou contar para você como que isso é importante e principalmente vou mostrar para você um trabalho baseado em 20 anos de pesquisa a respeito da mentalidade do sucesso, tá bom? Segundo ponto importante é como gerar estados de inspiração e motivação. É uma coisa muito comum, né? Nós esperarmos a inspiração chegar para nós fazermos alguma coisa. Nós esperamos a inspiração passivamente, quando ela chega, nós colocamos a mão na massa. Mas eu vou mostrar para você como é que você pode virar esse jogo, como que você pode fazer a inspiração surgir, gerar estados de inspiração e de motivação. Tem um livro muito legal, eu não vou me recordar agora o nome do autor, mas ele chama Roube como um Artista. Te recomendo muito ler. Ele conta um pouquinho sobre o processo de criatividade, é um livro sobre criatividade, e ele revela um pouco sobre o cotidiano de alguns escritores. E ele mostra que os escritores que geram grandes resultados, os escritores do topo, eles não esperam a inspiração chegar. Eles não têm aquele momento de eureka, de esperar o insight ideal chegar para eles poderem escrever. O livro mostra que esses caras, eles escrevem todos os dias, eles têm um horário para escrever todos os dias, com ou sem inspiração. Então fica a primeira dica para você aqui. Inspiração raramente gera ação, mas a ação sempre gera inspiração. Então se você quer se sentir mais inspirado, mais motivado, comece a fazer. Nem que seja por 5 minutinhos, por 3 minutinhos, por 1 minutinho. Mas quando você começa a se movimentar, quando você sai da inércia, a coisa começa a florescer para você, tá bom? Primeira dica aí, hein? Vamos lá. Terceiro ponto, como assumir o controle dos seus objetivos e colocá-los em prática, dia após dia, tá? Eu que trabalho com coach há muito tempo, vejo muito isso, né? É um clichê
clichê já no mundo do coaching você ensinar as pessoas a planejarem. Mas qual que é o real sentido do planejamento se você não coloca ele em prática? Qual que é o sentido do planejamento se não existe, junto com ele, um plano de ação? Se não existe a regularidade? Então eu vou mostrar para você como você pode ser regular nos seus objetivos. Como que você pode fazer o que deve ser feito dia sim e dia sim. E não como geralmente acontece, que é dia sim, dia não, dia sim, dia não, né? Vou mostrar para você como você pode ter regularidade e consistência naquilo que você se propõe a fazer. E talvez essa seja a parte mais importante desse treinamento, tá? Talvez seja essa a parte fundamental. E antes de darmos sequência, antes de continuarmos, eu preciso que você se responda uma coisa. Eu tenho uma pergunta para você, tá? Será que essa apresentação é para você? Será que isso aqui é realmente para você? Será que você deve continuar assistindo isso aqui comigo? Olha só, eu vou mostrar para você alguns problemas aqui, que são muito comuns. Se algum desses problemas se encaixar para você, é porque realmente você precisa assistir isso aqui, porque o nosso foco aqui hoje é detonar, é aniquilar esses vilões, tá certo? Então vamos lá. Indisciplina. Você se sente uma pessoa indisciplinada, sem foco, né? Não sabe uma maneira de fazer você gerar resultado, fazer você executar o que precisa ser executado? Você se sente afogado de alguma forma? Parece que há um excesso de coisas ao seu redor que você não sabe nem por onde começar? Você sofre de procrastinação crônica? Porque procrastinar, todo mundo procrastina, até eu procrastino, tá? Mas é crônica a sua procrastinação? Você se culpa por isso? Você fala, poxa, eu sou preguiçoso, me falta espírito de luta, de força de vontade, falta iniciativa, eu estou estagnado. Se algum desses sentimentos permeia na sua vida, você precisa assistir essa apresentação comigo até o final, tá? Porque ela realmente é para você. E eu sei o quanto que é difícil, eu sei o quanto que é complicado lidar com esses sentimentos. Eu sei disso porque eu também já me senti assim. Como eu disse para você, eu trabalho com coaching há 7 anos. São 7 anos de jornada, 7 anos de trabalho, auxiliando as pessoas a despertarem nelas o melhor que elas podem ser. Mas nesse caminho eu encontrei muitas dificuldades. O meu sonho era de impactar o mundo, eu queria fazer diferença na vida das pessoas, eu queria tornar a vida das pessoas mais fáceis, ou mais fácil, né? Melhor dizendo. Mas eu encontrava uma série de barreiras em mim também. Eu havia estudado coaching, havia estudado programação neurolinguística, mas muitas dessas coisas aí em mim ainda existiam. Eu precisava de alguma forma de lidar com isso, porque o modelo que eu utilizava na época não estava eficiente, não funcionava para mim. Alguma coisa estava muito errada. Muitas vezes eu me peguei, me culpei e falei, poxa, você é preguiçoso, falta espírito para você. Você quer impactar o mundo assim, parado? Então eu comecei a perceber que talvez o problema fosse muito maior e muito mais amplo do que eu imaginava. Porque olhando ao meu redor, nas pessoas ao meu redor, grande parte das pessoas sofriam desses problemas. Profissionais de coaching como eu, pessoas comuns, assim como você. Então eu resolvi entrar para uma jornada. Eu resolvi pesquisar, ir a fundo e descobrir quais são as formas de aniquilar isso. Eu sabia que haviam pessoas no mundo que causavam impacto, que geravam resultados. Mas qual seria o segredo delas? Em PNL a gente usa muito o termo modelagem, né? Quando alguma coisa é muito bem feita, você pode reproduzir aquilo, você pode copiar aquilo e gerar o mesmo resultado para a sua vida, né? Então eu comecei a buscar esses modelos para poder gerar também esse resultado na minha vida. E as primeiras dicas que eu recebi não foram nada boas. Parece que a coisa piorou muito. Eu lembro que os primeiros conselhos que eu
que eu obtive, eu fui em busca de livros, de respostas, os primeiros conselhos complicaram muito mais as coisas. Eu comecei a montar lista de tarefas. Se você é uma pessoa que faz lista de tarefas, por favor, assista essa apresentação. Foi a primeira coisa que eu fiz na época, eu precisava me organizar. Então o que eu fiz? Comecei a montar lista de tarefas para me orientar. Quando eu fiz isso, eu comecei a ver que a procrastinação estava aumentando na minha vida. A coisa estava piorando, ao invés de melhorar, como eu disse, né? Então eu vi que aquele modelo não estava certo. Ou o problema era eu, ou o problema era o modelo que eu estava utilizando. Como eu acredito que nós já nascemos com todo o recurso necessário para qualquer mudança desejada que nós queiramos executar, eu percebi que o modelo era falho, não eu. Eu precisava mudar o modelo. Eu precisava modelar, eu precisava pegar um modelo que realmente funcionasse melhor. E por sorte, né, ou por coincidência, ou deucidência, como eu costumo dizer, um grande amigo meu lá de Curitiba, o Renato Custer. Renato, se estiver assistindo essa apresentação, um grande abraço para você. Ele me indicou um livro, ele me presenteou com esse livro, posso dizer assim, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Esse segundo ali da direita, né? Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. É o subtítulo do livro. Pode parecer muito fantasioso, mas foi o primeiro livro que mudou meu mindset. Ele me tirou de um estado, de um nível de pensamento e me colocou em outro. Ele me mostrou uma outra realidade, tá certo? Então, se você quiser buscar por esse livro, vale a pena ler, tá? É um pouquinho complicado de achar, não é muito fácil, mas vale muito a pena. Então, o primeiro livro que eu li foi o Trabalho 4 Horas por Semana, né? Foi o primeiro livro que eu li no sentido de transformação, que mudou realmente meu mindset, aquele estado que eu estava. E por que vale a pena ler esse livro? Primeiramente porque o autor, ele é uma referência, uma enorme referência. O Timothy Ferriss, ele é campeão nacional de tango, ele é campeão mundial de kickboxing, ele é multi-empresário, ele é escritor. Então é um cara que merece ser ouvido, né? É um cara que vale a pena ser ouvido. Foi o primeiro livro que eu li que mudou muitos conceitos na minha cabeça. O segundo livro foi o The One Thing, do Gary Keller e do Jay Papasan, tá? Um livro também muito legal, te recomendo ler. Eu não sei se esse livro tem em português, você pode pesquisar. Se tiver, inclusive, me avise, porque aí eu posso recomendar para o pessoal aqui. Mas até onde eu sei, eu só conheço esse livro na versão em inglês, tá? The One Thing. É um livro muito legal, muito interessante. E foram os dois livros que abriram minha cabeça. Foram os primeiros métodos que realmente revolucionaram a minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar meu trabalho, de enxergar meus relacionamentos. Tá claro? E a partir deles eu comecei a buscar outros métodos, a buscar outros materiais, a conhecer um pouco mais desse universo. Tá certo? Então agora, a partir de agora, eu vou abrir para você, eu vou te dar de mão beijada, mastigado, um método que eu desenvolvi de 3 passos para você transformar a sua realidade a partir de já. Eu falei de 2016 aqui porque realmente há um gancho, né? O ano de 2016 está muito próximo e é muito legal essa virada de ano porque elas nos propiciam uma renovação, uma nova forma de enxergar a vida, um renovo realmente, traz uma nova energia. E quando se fala muito de crise, talvez nós nos sintamos desafiados, né? Um pouco mais. Por isso que eu resolvi preparar esse material e usar como gancho essa ideia do ano de 2016. Mas essa apresentação é para você utilizar a partir de hoje, a partir de já. É para você sair daqui já colocando em prática tudo que eu irei lhe mostrar, tá certo? Então eu vou te dar um método mastigadinho que eu desenvolvi nesses 7 anos. São 7 anos de estudo da excelência humana. São 7 anos buscando o melhor, buscando despertar nas pessoas o melhor que elas podem ser, tá? Então, fique ligado porque realmente a coisa é legal. A primeira coisa que eu vou te mostrar aqui são os 3 vilões que você precisa detonar para realmente revolucionar a sua vida nesse próximo ano, tá? São os 3 vilões que você precisa passar por cima deles. Primeiro, vamos começar lá.
garganta aqui. Primeiro, mindset fixo. Primeira coisa, você precisa detonar um mindset fixo. Se você não sabe o que é isso, fique tranquilo, tá? Porque no próximo slide já nós vamos entrar no assunto do mindset. Eu vou te explicar passo a passo tudo isso aí, tá bom? Segundo ponto, o conceito de tudo tem a mesma importância. Talvez você pense assim, poxa, mas eu não acredito que tudo tem a mesma importância. Mas se você olhar para a sua vida, você vai ver esse conceito sendo aplicado diversas vezes. No seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas decisões, esse conceito está presente todo momento, tá? Então eu vou mostrar por que você precisa detonar isso aí, se você quiser realmente ir para o próximo nível. E o terceiro ponto é o mito da disciplina. Vou te mostrar por que a forma como você enxerga a disciplina, ela está completamente equivocada. Você é uma pessoa que acredita que precisa de mais disciplina do que você já tem? Você acredita que você é uma pessoa indisciplinada? É justamente isso que eu quero te mostrar. Que você não precisa de mais disciplina do que você já tem e que você não é uma pessoa disciplinada. Você só precisa saber o método exato para poder lidar com a disciplina na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Começando pelo mindset fixo, tá? É um tema muito legal, muito interessante. Toda essa parte de mindset é baseada no trabalho desse livro chamado Mindset também, A Nova Psicologia do Sucesso. Ele é baseado em mais de 20 anos de pesquisa. É um livro da Carol Dweck, um livro muito legal. Ele mostra algumas diferenças de mindset e qual que é realmente o diferencial que tem a pessoa de sucesso. Como é que essa pessoa pensa e por que ela chegou aonde ela chegou através do mindset, tá bom? Então, todo esse conteúdo aqui é baseado em mais de 20 anos de pesquisa da Carol Dweck. É um livro que eu não sei também se tem em português, se você quiser ler por algum motivo, mas em inglês tem, tá aí, inclusive coloquei justamente para você, se você quiser e tiver interesse de pesquisar um pouco mais, tá bom? Um livro muito, muito, muito legal. Algumas coisas eu acrescentei, tá? Não está seguindo, grande parte dessa parte é a respeito do livro, mas tem muitas coisas aqui também que eu acrescentei através da minha experiência e através de tudo isso que eu já te falei anteriormente, tá bom? A primeira coisa que nós precisamos entender é que existem dois tipos de mindset. O mindset de crescimento e o mindset fixo. Esses dois modelos de mindset é que vão ditar os resultados que nós temos na vida. Se você tem um mindset fixo ou se você tem um mindset de crescimento. Nós vamos começar pelo mindset fixo, que é justamente o que você precisa aniquilar. Quando nós olhamos para as histórias de sucesso, para as pessoas que chegaram lá, que alcançaram o extraordinário, que ultrapassaram a barreira da mediocridade, que deixaram de ser pessoas médias e passaram a ser pessoas espetaculares, extraordinárias, nós veremos que todas elas possuem um mindset de crescimento. Essas histórias de sucesso, ao contrário do que nós pensamos, né, muitas vezes nós olhamos para essas histórias e falamos, poxa, o cara estourou do nada, o cara fez um sucesso da noite para o dia. Isso não existe. O sucesso não é uma coisa instantânea. O sucesso é uma coisa sequencial. Grave bem isso que eu acabei de dizer. O sucesso não é uma coisa simultânea, instantânea. O sucesso é uma coisa sequencial. Se ele é uma coisa sequencial, ele acontece em etapas. Um passo por vez. Tá certo? Então essas histórias incríveis que nós vemos aí de sucesso da noite para o dia, de pessoas que alcançaram o apogeu aí da noite para o dia, se nós analisarmos nos bastidores, nós veremos que essas histórias, elas têm muito mais coisa do que nós imaginamos. Uma análise um pouco mais fria nos bastidores, nós veremos que existe dedicação, que existe entrega, que existem anos de envolvimento por uma causa para que a pessoa chegasse ali, né? Então, esse conceito nosso de sucesso instantâneo, sucesso da noite para o dia, ele está equivocado. Então, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça para esse próximo ano é: não vai acontecer um sucesso em 2016 que vai garantir toda a sua vida daqui para frente. Você é um ser em construção. Você é um ser em construção.
Diferentemente de uma geladeira que você chega na loja, né, um bem de consumo, você chega na loja de eletrodomésticos e compra uma geladeira, por exemplo, né, um fogão. Você compra ele e com o tempo ele se deprecia, naturalmente. Um carro, né, todo bem de consumo ele deprecia com o tempo. Você não é assim. Você não é um bem que nasce pronto e deprecia. Você é um ser em construção, em crescimento, não é? Então nós nunca estamos prontos, nós estamos sempre caminhando. E enquanto há jornada, enquanto estivermos vivos, há um motivo para crescermos e para evoluirmos, tá certo? Então, como eu disse, nós não somos bens de consumo, nós não nascemos prontos, nós estamos em processo de crescimento, tá? Então, quais são os conceitos normalmente aí que nós vemos de pessoas que têm o mindset fixo? Muito comum, né? Você vai conseguir até identificar aí pessoas ao seu redor que acreditam nisso aí. Vamos lá. Primeira coisa, a pessoa precisa mostrar resultados imediatos para enxergar algum potencial, tá? Então, para a pessoa ela começar a enxergar, a acreditar no que ela está fazendo, ela precisa ter um resultado imediato para depois então acreditar naquilo ali. Tá claro isso? Por exemplo, suponhamos que eu queira emagrecer, tá? Se eu não tiver um resultado rápido, imediato, instantâneo, eu não vou continuar. Entende? E como essas coisas são coisas que demandam tempo, pessoas de mindset fixo têm dificuldades de lidar com o longo prazo. Uma série de experimentos, uma série de pesquisas têm demonstrado cada vez mais que a força de vontade, a paciência é fundamental para o sucesso. Tem um teste do marshmallow, né, que foi feito na década de 70 com algumas crianças. Eles queriam testar até que ponto a força de vontade influenciava no sucesso dessas crianças quando elas se tornavam adultas, né? Então eles pegaram algumas crianças, colocaram na sala, uma por vez, claro, e fizeram o seguinte desafio. Nós temos aqui um pote de marshmallows. Você pode comer um marshmallow se você quiser, ou se você esperar 10 minutos para quando eu voltar, eu vou te dar 2 marshmallows ao invés de um. Então eles pegaram essas crianças, colocaram na sala e ficaram observando, monitorando o comportamento delas. Tem uns vídeos no YouTube, é muito legal. Elas coçam o olho, elas tampam a orelha, elas viram de costas o marshmallow, elas cheiram o marshmallow, elas pegam, quase colocam na boca e voltam com ele para a bandeja. Então assim, as reações são mais diversas. Muitas crianças comeram, sem esperar o pesquisador voltar para ganhar os 2 ao invés de um. E muitas não. Lá na frente, 10, 15, 20 anos depois, os pesquisadores voltaram para saber qual que era o impacto em resultado na vida dessas crianças que esse experimento poderia ter causado. Eles descobriram que as crianças que tinham mais paciência, mais força de vontade, elas recebiam mais financeiramente, tinham uma vida mais feliz e eram mais saudáveis em seus relacionamentos. O que isso indica? Que as pessoas que têm mais força de vontade, que são mais pacientes, elas são mais felizes em todos os âmbitos. Elas são mais eficientes e são mais bem-sucedidas. Tá? Então, pessoas de mindset fixo, né, que normalmente ficam guardando ali um resultado imediato, coisas rápidas, né, para poder dar sequência, elas normalmente se paralisam muito rápido, porque muitas coisas na vida elas demandam tempo para serem feitas, né? E imaginem só, quando éramos crianças, aprendendo a andar, se nós parássemos de tentar andar, né, de buscar meios de aprender a andar, no primeiro tombo, nós não questionávamos a nós mesmos, nós não condenávamos os outros, não brigávamos, não esperneávamos porque não conseguíamos andar. Nós simplesmente levantávamos, caíamos, levantávamos, caíamos, levantávamos, caíamos. Até que aquilo ali começou a tornar-se um processo de crescimento natural. E com o tempo, nós passamos a dominar a habilidade de andar, né? Então assim, o mindset fixo é o primeiro destruidor de resultados. O segundo ponto aqui é a pessoa que tem um mindset fixo, ela pensa que trabalhar duro, né, trabalhar com dedicação, é
indicativo de que ela não é tão boa assim. Porque a pessoa que precisa de trabalhar muito, duro, ou precisa de se dedicar a uma causa, é uma pessoa que não tem talento, ela não tem dom. Porque quem tem dom e quem tem talento não precisa de se esforçar. É um segundo pensamento limitante. Poxa, o Neymar ele é craque, joga muita bola, ele é talentoso, ele não precisa de treinar. Não é nada disso. Se você pegar a história do Neymar, sentar com ele e conversar com ele vai te contar quantos treinos ele já fez na vida dele, quantos momentos de dedicação. Logicamente, ele tem a predisposição física, habilidade motora, claro, não discuto isso, mas pergunta pra ele. Quando você fala com ele assim, pô, seu sucesso foi sorte, você nasceu com dom. Fala isso pra ele. Ele vai te falar a quantidade de dedicação que demandou para ele chegar aonde ele está hoje. Tá claro para você isso? Então, o mindset de crescimento consiste em quê? Em entender que o esforço é o que faz você inteligente e talentoso. O esforço é o que faz você inteligente e talentoso. Não é inato isso. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, da noite para o dia. É com dedicação mesmo, é estudando, é se envolvendo, é se entregando a uma paixão, é querendo aprender, é ter fome por aprendizagem. É isso que te faz inteligente, talentoso, é isso que faz as pessoas olharem para você depois e falarem, poxa, esse cara tem um dom, não é? E a segunda coisa que eu gosto muito, essa frase eu gosto muito, é genialidade se faz. Genialidade se faz. O que quer dizer? Para nos tornarmos gênios, eu não estou falando aqui que você vai virar Albert Einstein, que você vai virar um Mozart, um Leonardo da Vinci, não. Mas genialidade é uma coisa que é construída. Você pode nascer com a predisposição, mas você precisa lapidar isso com o tempo. Tá claro? Então, a partir de hoje, quando você começar a olhar para o seu dia a dia, para as coisas que você precisa fazer, lembre-se sempre que você não é um bem de consumo, você é um ser em construção. Alguns anos atrás, essa é uma história muito legal que eu adoro contar, eu escrevi um livro. Eu era muito novo, muito novo, eu escrevi um livro. E na época eu achava o livro assim espetacular, né? Eu vendia para meus parentes, para meus amigos, para as pessoas mais próximas. Eu achava o livro assim a solução para o mundo. E hoje, quando eu olho para esse livro, eu vejo o quão ruim ele é. Eu fico tão feliz quando eu vejo que o livro é realmente muito ruim, porque eu descubro uma coisa fundamental, que eu estou em construção, que eu não nasci pronto, mas eu estou em processo de evolução. E eu torço muito para essa palestra aqui, por exemplo, ela ficar obsoleta daqui a 2, 3, 4 anos. Eu espero muito pensar coisas completamente diferentes do que eu penso hoje, porque eu sou um ser em crescimento, em evolução. Faz parte. Entende? Esse é meu mindset. A minha intenção, o meu ideal é melhorar pelo menos 1% cada dia. 1%. Se eu melhorar 1% a cada dia, daqui a algum tempo, eu chego no meu apogeu. Eu chego onde eu quero chegar. Tá claro para você isso? Então vamos lá. Tem uma frase do Tony Robbins que eu adoro, que ela resume isso aqui muito bem, ela explica muito bem. Ele disse o seguinte, para quem não conhece, Tony Robbins é um dos maiores fenômenos da excelência humana, do desenvolvimento pessoal. Ele tem 2 livros, se você também quiser ler, fica a minha recomendação, que é o Desperte Seu Gigante Interior, e o livro também, o outro é o Poder Sem Limites. São 2 livros, os 2 em português, tá? Tem livros também em inglês, mas os 2 em português são esses. Desperte Seu Gigante Interior e Poder Sem Limites. 2 livros muito legais. E ele resume em uma frase a ideia do mindset de crescimento. Você é recompensado em público pelo que pratica por ano nos bastidores. Essa é a frase de um cara que é considerado gênio, que é considerado acima da média, que foge do padrão, que rompe todas as barreiras. O Tony é um fenômeno. É um cara que ministra treinamento para 3.000, 4.000 pessoas lá nos Estados Unidos. Então, assim, se ele está falando que é preciso prática, que é preciso suor,
que é preciso entrega nos bastidores para se chegar lá, vale a pena escutá-lo. Vale muito a pena. Então, essa história do mindset de crescimento, ela não está presente somente na minha vida, na sua vida, mas também está presente na vida de grandes nomes da humanidade. Eu coloquei alguns aí nesse slide, né? A gente tem aí o Walt Disney, o Michael Jordan, o Tesla, Albert Einstein, Muhammad Ali, Thomas Edison. Thomas Edison é um caso mais interessante até porque ele falava muito disso, né? Foi um cara que tentou milhares de vezes fazer um exemplar da lâmpada. Para quem não sabe, o Thomas Edison é o criador da lâmpada incandescente. Ele tentou fazer vários exemplares e vários ele fracassou. Ele conta que a cada exemplar que ele fracassava, ele sabia que ele estava mais próximo de encontrar um exemplar que funcionasse, né? É o típico pensamento do mindset de crescimento, né? O cara se depara com o fracasso e agradece pelo fracasso. Ele abraça o fracasso porque ele sabe que o fracasso foi mais uma lição, e quando ele aprende com o fracasso, ele sabe que ele está mais um passo à frente para chegar aonde ele quer chegar. Tá claro isso? Nós normalmente temos a concepção de que o sucesso é uma coisa à nossa frente, né? E nós corremos muito para alcançá-lo. Nós ficamos a vida inteira correndo atrás do sucesso que está à nossa frente para alcançá-lo, ao ponto que o fracasso vem atrás de nós, correndo atrás de nós. É a concepção nossa, né? O fracasso vem atrás, querendo nos pegar, e o sucesso à nossa frente, em que nós queremos pegá-lo. Mas essa é uma concepção errada. Na verdade, o sucesso está à frente, realmente, mas o fracasso também está à frente. Então, primeiro estamos nós, depois vem o fracasso, depois o sucesso. E só chegamos ao sucesso quando primeiro passamos pelo fracasso. É um processo natural de aprendizagem. Tá? Nós aprendemos assim. Tá claro? Como eu disse, quando crianças, nós caíamos, levantávamos. Caíamos, levantávamos. Mas nós seguíamos em frente. Nós seguíamos em frente. Faz parte do processo de aprendizagem, errar. Como Thomas Edison, que falhou em muitos exemplares, como Walt Disney, que foi demitido de um jornal por falta de criatividade, pasmem. Essa é uma história muito conhecida, né? Do Walt Disney, foi demitido por falta de criatividade, um dos caras mais criativos do mundo, um dos caras que vive num nível de excelência, assim, sobre-humano. Para quem não sabe, só uma curiosidade para vocês aqui, os postes de entrada da Disney, do parque de diversões, eles são pintados todos os dias. Todos os dias. Isso mostra um pouquinho do que é o comprometimento, do que é excelência, do que é realmente levar o impacto para o mundo, fazer a diferença no planeta, tá? E uma frase do Jordan, o Michael Jordan está na foto, eu fiz questão de colocá-lo aí, porque tem uma frase dele que é excepcional. Ele resume muito bem tudo isso que eu disse até aqui. Olha o que ele disse: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo. E falhei. Eu tenho uma história repleta de fracassos e falhas em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Como eu disse, o fracasso está à frente, o sucesso também. Para se chegar ao sucesso, é preciso passar pelo fracasso e é preciso entender que quando o fracasso se apresenta, é uma forma de aprendizagem. É preciso agradecer por ele. Abraçar o fracasso, falar, poxa, obrigado porque você me mostrou mais uma forma de não fazer. Tá certo? Então, para fechar esse assunto de mindset de crescimento, eu espero que essa primeira parte tenha sido rica para você. Tá? Eu estou indo bem rápido aqui, porque realmente tem muito conteúdo. Eu quero compartilhar tudo isso com você. Inclusive, não falei a respeito, mas recomendo você pegar um caderninho para anotar, porque realmente tem muito conteúdo aqui e é um melhor que o outro. Vamos lá. Algumas dicas, então, para fechar esse assunto de mindset de crescimento. Primeira coisa, como eu disse, sucesso instantâneo é um mito. Essas histórias que nós vemos de boom do dia para a noite, de pessoas que alcançam o apogeu do dia para a noite, são histórias e mais histórias, e não passam de histórias, tá? Segundo ponto, o trabalho é um processo natural de evolução. O trabalho é um processo natural de evolução. Você evolui todos os dias. Como eu disse, melhore 1% a cada dia. Se entregue 1% a cada dia.
Qual que é a sua causa? O que você faz? Você trabalha com o quê? Qual que é o seu porquê? Qual que é o seu propósito? Se entregue a ele 1% todos os dias. Nada mais que isso. Nada mais. Terceiro ponto. Talento é uma consequência da disciplina aplicada. A gente vai falar sobre disciplina aplicada mais à frente. É a última parte dessa palestra. Mas resumindo aqui para você, talento é basicamente você escolher o que é importante para você e aplicar-se naquilo ali. Se dedicar àquilo ali. Eu te garanto, você vai errar. Mas assim como essas várias pessoas que eu mostrei aqui, o fracasso pode ser um sinal muito importante de que você está dando um passo a mais para chegar lá. Existem dois tipos de pessoas, né? Existem as pessoas que vivem na arquibancada, assistindo a partida. Elas esperam o jogo acontecer, elas esperam as coisas acontecerem, caírem do céu, elas esperam a inspiração chegar. Existem as pessoas que saem da arquibancada e jogam a partida. Jogam o jogo. Põe a mão na massa. Tem experiência prática. Então, para você crescer, você precisa entrar no jogo. Tem uma frase da Susan Gerhardt, que eu aprendi com o grande Érico Rocha, né, do Fórmulas de Lançamento, que diz o seguinte: feito é mais importante do que perfeito. Então, sempre que você se vê diante de uma coisa que você precisa fazer, mas que você está procrastinando, você está enrolando, pare e fale. Feito é mais importante do que perfeito. Simplesmente faça alguma coisa. Porque com o tempo você vai aprimorando aquilo ali. É o mindset de crescimento. A evolução é natural. Ela vai acontecendo. Tá certo? Comece. Feito é mais importante do que perfeito. Vamos para a segunda etapa agora, para o segundo vilão, tá? Nós vamos falar sobre aquele conceito de que todas as coisas têm a mesma importância, que é a ideia das multitarefas. Muitas pessoas se orgulham disso, né? Falam, poxa, eu sou multitarefa, isso é muito legal, eu sou multitarefa. E eu vou mostrar para vocês por que ser multitarefas não é nada bom. E por que isso aí está impactando muito a sua vida, está deixando você para trás nos seus resultados. Basicamente porque você tem acreditado em coisas que você não deveria acreditar. Tá certo? Vamos lá, vou explicar melhor, vamos lá. A melhor forma de entender o conceito de resultados é através do efeito dominó. O que é um efeito dominó? Você pega os dominós, acredito que todo mundo aqui já tenha brincado disso. Eu prefiro brincar de efeito dominó do que de dominó em si. Então você enfileira os dominós e dando um pequeno toque no primeiro dominó, todos os outros vão caindo em sequência. Acredito que você já tenha visto isso, certo? Isso é o quê? Uma progressão linear. Você enfileira os dominós, bate no primeiro e todos vão caindo em sequência. A nossa vida é basicamente isso. Nós pegamos uma porção de tarefas, aquele tanto de coisa, enfileiramos as tarefas e começamos a derrubar uma por vez aí. É assim que funciona a coisa, né? Então nós montamos checklists, tem gente que gosta de montar listas de tarefas, não é o que eu recomendo, pelo menos não do jeito que é feito, e depois as pessoas saem derrubando essas tarefas aí aleatoriamente, né? Em 2009, na Noruega, foi feita uma coisa assim muito interessante. Eles enfileiraram 4,5 milhões de peças de dominó para queda. Então você imagina só, 4,5 milhões de peças. O resultado, para você ter uma ideia disso aqui, o resultado em energia gerada por esse efeito dominó foi de 94 mil joules de energia. Então o que eles fizeram? A mesma coisa que a gente faz em casa. Eles enfileiraram os dominós, só que, logicamente, foram 4,5 milhões de peças, né? Mas o que tem a ver? Enfim, o que tem a ver isso aqui com o nosso conceito, com a ideia que a gente quer trabalhar aqui? Foi feito um experimento em 2001 sobre o efeito dominó. Eles queriam saber se um dominó era capaz não somente de derrubar outro dominó, como nós normalmente fazemos, né, que eu falei progressão linear,
mas se o dominó também era capaz de gerar progressão geométrica. O que quer dizer isso? Se um dominó era capaz de derrubar outro dominó maior. Então eles pegaram o primeiro dominó de 5 centímetros, tem uma fotinha para você poder ver aí mais ou menos como é que funcionou, 5 centímetros o primeiro dominó e o último dominó lá com aproximadamente 1 metro. Assim como se imaginava, realmente aconteceu e deu certo, né? O primeiro dominó de 5 centímetros levou o último dominó de quase 1 metro, de aproximadamente 1 metro ao chão. E isso aqui explica de maneira resumida e clara como que nós chegamos aos resultados extraordinários na vida. Vamos entender. Imaginem só essa progressão geométrica em níveis maiores. O 23º dominó, ele seria maior que a Torre Eiffel. O 31º dominó, ele seria mais alto que o Monte Everest. O 57º dominó, ele cobriria a distância entre a Terra e a Lua. Já imaginou, já pensou nisso? Através de um pequeno dominó de 5 centímetros, um 50º dominó, 57º na verdade, né? Um 57º dominó iria ao chão. Um 57º dominó que teria o tamanho da distância entre a Terra e a Lua. Aí você me pergunta, tá ok, Carlos, mas como que eu gero resultados na minha vida? Como é que eu faço realmente para poder impactar o mundo? Como é que eu faço para fazer coisas grandes? Comece com 5 centímetros. Comece com pequeno. Faça uma coisa menor primeiro. Porque lá na frente você vai derrubar uma coisa maior. O segredo dos resultados extraordinários é gerar uma progressão geométrica na sua vida. Diferentemente da progressão linear dos dominós que nós normalmente enfileiramos a nossa vida, né? Nós pegamos todo tipo de tarefa, enfileiramos e saímos derrubando elas. A progressão geométrica é você enfileirar as tarefas certas. Há uma diferença enorme, grande, gritante, gigantesca entre enfileirar as tarefas e enfileirar as tarefas certas. Então vale muito dizer isso aqui para você. O sucesso é construído sobre o sucesso. Então quando nós pegamos uma pequena coisa certa, colocamos uma segunda coisa certa, um pouco maior, uma terceira coisa certa, um pouco maior, uma quarta coisa certa, um pouco maior, uma quinta coisa certa, um pouco maior, sucessivamente o sucesso se deflagra, o sucesso se apresenta, o extraordinário surge em nossa vida. Então se você quiser deixar realmente o ordinário, o medíocre, o mediano de lado e alcançar o que é grandioso, o que é maior, é preciso entender isso aqui. É preciso abandonar um pouco o modelo de simplesmente enfileiro um tanto de tarefas e vamos fazer. É preciso abandonar o modelo de progressão linear e pensar em progressão geométrica. A Lua pode estar muito perto de nós. Basta que encontremos o dominó certo de 5 centímetros. Faz sentido para você isso? Ok, mas por que ser multitarefa então é um problema? Muita gente fala, poxa, eu sou multitarefa, coloca até no currículo, né, como orgulho. Por um motivo muito simples. A nossa energia é limitada. Assim como um celular, uma bateria de celular que começa o dia carregada e termina o dia sem carga, nós também somos assim. Foi feito um experimento, na verdade uma pesquisa, uma análise, com alguns juízes de Israel. Eles queriam saber se as decisões dos juízes modificavam-se de acordo com o horário do dia. Então, por exemplo, a decisão padrão do juiz, eles queriam saber se, de acordo com o horário do dia, a liberação de condicionais para detentos aumentava ou diminuía. Então, por exemplo, eu era detento e eu queria uma liberdade condicional. Se eu fosse julgado, ou se a opinião do juiz fosse dada na parte da manhã, faria diferença em relação à parte da tarde? Faria diferença? Parece que o direito é tão objetivo, né? Eles precisam ser frios, eles precisam ser imparciais,
mas os resultados foram surpreendentes. Eles perceberam que a quantidade de liberdades condicionais na parte da manhã era absurdamente maior do que na parte da tarde. Por quê? A decisão padrão de um juiz é não conceder a liberdade condicional. É não conceder, porque conceder a liberdade condicional envolve pesquisa, envolve força de vontade, envolve raciocínio, ele precisa de gastar energia ali para poder tomar aquela decisão, porque aquela decisão dele ali envolve muita coisa. Será que o cara vai se comportar bem? Será que ele não vai fazer nenhuma merda, nenhuma besteira lá fora? Será que ele não vai comprometer o mundo aí de alguma forma? Não sei. É uma decisão difícil para o cara. Então o juiz ele precisa pensar muito naquilo ali. E qual que é o horário que as liberdades condicionais são mais fornecidas? Na parte da manhã. Por quê? Porque é o momento em que a bateria está cheia. Quando acordamos, é como se acordássemos com a carga máxima. Com o passar do dia, essa carga vai se desgastando até chegarmos ao final do dia sem bateria. Então a força de vontade, nossa energia, ela é limitada. Então querer fazer tudo de uma vez, querer montar uma lista de tarefas e sair fazendo tudo de uma vez, é um tiro no pé. Por quê? Porque nem tudo tem a mesma importância, nem todas as suas tarefas da sua lista têm a mesma importância, nem todas vão impactar a sua vida da mesma forma. E se você não selecionar muito bem qual que deve ser feita, qual que vai te levar para o próximo dominó a ser derrubado, você tem um sério problema, porque a sua energia é limitada. Faz sentido para vocês isso aqui? Então, com os juízes era a mesma coisa. Eles perceberam que na parte da manhã o número de liberdade condicional aumentava, liberdade condicional concedida, na parte da tarde ia caindo, então os juízes paravam, eles tinham um período de descanso, para lanche, para poder descansar, recuperar as energias, e quando eles voltavam, essa liberdade condicional dava uma subidinha de novo. Então eles perceberam que nós temos uma energia, como se fosse um músculo mesmo, que ele vai se desgastando durante o dia. Então qual é o grande segredo aqui? É você colocar a sua tarefa vital na parte da manhã. Se o seu desafio maior é ir para a academia, meu amigo, coloca na parte da manhã, que é quando você está com mais energia, mais força de vontade, mais disposição. Então coloque a sua tarefa primordial na parte da manhã. Faz sentido? Outra coisa, tem um trabalho que é muito legal, tem um cara que eu admiro muito, que é o Brian Tracy. Ele recomenda que você faça, na parte da manhã, o que ele chama de tarefa engula sapo. O que é uma tarefa engula sapo? É a tarefa mais chata do seu dia, aquela tarefa que você procrastina há meses para poder executá-la, porque ela é chata mesmo, coloque ela na parte da manhã para você fazê-la. Porque quando você engole o sapo na parte da manhã, quando você pega a tarefa mais difícil e já executa na parte da manhã, todo o restante depois torna-se mais fácil. Isso gera o que nós chamamos de momentum. Quando você elimina primeiro o mais difícil, depois o resto torna-se mais fácil. Nós, seres humanos, nós atuamos muito nesse efeito comparação, essa lei do contraste. Nós comparamos as coisas para poder fazer. Então, se nós vemos que nós já fizemos o mais difícil, para fazer o mais fácil depois, é super tranquilo. Você vê muito isso aqui em lojas de... Quando você vai numa loja comprar uma roupa. Suponhamos que você queira comprar um terno. Aí o terno custa R$500 e você vai e compra o terno. Aí o vendedor fala com você assim, poxa, leva também o cinto custa só R$70. E as chances de você levar o cinto depois que você levou o terno de 500, que é a maior dor de cabeça, né? A maior conta a se pagar, é muito maior do que se fosse o processo contrário. Então, se você chegasse na loja para comprar só o cinto, talvez R$70 fosse parecer caro. Mas, como você comprou uma coisa de R$500 para comprar uma depois de 70, é muito mais tranquilo. É a lei do contraste, da comparação. Então, quando você elimina primeiro uma tarefa dura, grande, engula sapo, as outras depois tornam-se muito mais fáceis. E quando você entende que sua energia é limitada também, você coloca a sua energia primordial no que é mais importante, na parte da manhã. Tá claro para você isso? Uma coisa importante, muita gente me pergunta assim, Carlos, mas eu sou empreendedor, mas eu também trabalho como funcionário. Eu toco meu negócio nas horas vagas.
como é que eu faço? Se na parte da manhã eu tenho que estar no meu trabalho. Foca no seu trabalho na parte da manhã, chega em casa, descansa um pouquinho, faça o que precisa ser feito, descansa, procura descansar, recarregar a bateria e depois foque no seu negócio, tá? Por vezes, isso aqui é uma coisa que é fato, você vai ter que ir um pouco além, exigir um pouquinho mais de si. Se você tem 2 trabalhos, um principal e um paralelo, e o paralelo é o seu objetivo de vida maior, se você quer abandonar o principal, mas ele que te dá mais renda, você precisa se dedicar um pouquinho mais, precisa sair do trabalho e se entregar um pouquinho mais, se doar um pouquinho mais, tá? Mas eu quero te mostrar o que? No geral, a nossa energia é limitada. E na parte da manhã nós estamos mais carregados, nós estamos 100%. Então, concentre o que é importante primeiro. Quando você faz isso, você despende mais energia no que é mais importante e os resultados começam a deflagrar para você. É justamente essa ideia da progressão geométrica. E para a gente continuar, nós precisamos entender mais um conceito, para aprofundarmos um pouquinho mais nisso aqui. Vou tomar uma água aqui rapidinho. Que é o que nós chamamos de princípio de Pareto, né? Para quem não conhece, Pareto foi um economista italiano muito conhecido que desenvolveu a ideia do 80-20, de que 20% das causas geram 80% dos efeitos. Coloquei outro livro aí para vocês, se quiserem ler, é o livro do Richard Koch, que é o princípio 80-20, os segredos para conseguir mais com menos nos negócios e na vida. A melhor definição do princípio de Pareto que eu já encontrei foi no livro do Richard Koch, que ele diz o seguinte: as menores causas, os menores investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados, aos rendimentos mais expressivos ou às maiores recompensas. Repetindo, as menores causas e os menores investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados, aos rendimentos mais expressivos ou às maiores recompensas. Richard Koch. O que ele quis dizer com isso? A lei de Pareto ela está presente em diversas coisas. Por exemplo, hoje sabemos que 20% dos clientes geram 80% dos resultados nas receitas das empresas. Então, a ideia de que todos os clientes importam igualmente não é verdade. 20% dos clientes têm mais importância, porque são eles que geram grande parte da fatia do faturamento das empresas. 20% das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia impactam em 80% dos nossos resultados. Então, quando você fala assim, poxa, eu fiz muita coisa no meu dia hoje, isso pode indicar absolutamente nada. Você fez os 20% que realmente vão impactar nos 80% de resultado? Você encontrou o dominó certo para enfileirar, para gerar progressão geométrica? Então, fazer muita coisa durante o dia, ser multitarefa, pode significar absolutamente nada. Entende? Então, o princípio de Pareto ele está presente em várias coisas, né? Um time de futebol, por exemplo, imaginemos, 20% dos atletas fazem 80% dos gols do time, da equipe. 20% dos atletas fazem 80% dos gols do campeonato. Então, o princípio 80-20 do Pareto, né? Muito bem explicado no livro do Richard Koch, ele está presente em diversos contextos da sociedade. Naturalmente, a gente que pode ser flexível, isso pode variar também, pode ser um princípio 90-10, 65-5, 80-10, pode variar muito, tá? Mas, no geral, 20% das causas geram 80% dos efeitos, tá certo? Então vamos lá, próximo passo, listas de tarefa, mais a técnica de Pareto é sucesso na certa. O que quer dizer isso? Que se você monta uma lista de tarefas, mas se você pega, sei lá, 10 itens da lista de tarefas e se pergunta, qual que é a tarefa mais importante aqui? O que se eu fizer aqui vai impactar o maior sucesso meu lá na frente? O que eu preciso eliminar mesmo, fazer, que vai realmente causar um grande resultado? E eu extraio essa tarefa dali e foco nela, a
progressão geométrica se deflagra. Aquela ideia lá atrás dos dominós que eu falei. Entendeu? Então, assim, lista de tarefas, fazer lista de tarefas e sair fazendo tudo de uma vez, não tem significado nenhum. Como eu disse, nem tudo tem a mesma importância. 20% das causas geram 80% dos efeitos. A nossa função primordial aqui é encontrar qual que é a tarefa que vai gerar esses 80% de efeito. E para isso eu tenho uma dicasinha para você, que não está aqui no slide, vale você anotar aí, que é uma perguntinha, está justamente no livro The One Thing, do Gary Keller e do Jay Papasan, que é qual que é a única coisa que você pode fazer, qual que é a única coisa, não é duas, não é três, não é quatro, a única coisa que você pode fazer no seu dia, de modo que ao fazê-la, ao executá-la, o restante se torne mais fácil ou até mesmo desnecessário. Qual que é a única coisa que você pode fazer no seu dia, de modo que ao fazê-la, o restante torne-se mais fácil ou até mesmo desnecessário. Então você pode começar o seu dia se fazendo essa pergunta. Poxa, qual que é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje? De modo que ao fazê-la, o restante fique mais fácil ou desnecessário. Por vezes, essa tarefa vai ser a mais chata, a mais difícil, a mais enjoada de todas. Mas é justamente nela que você tem que pegar na parte da manhã, quando você está com mais energia, e concentrar nela, tá? Segundo ponto ali, não se preocupe em acumular tarefas. Foque apenas no que é mais importante. O que eu falei, você pode pegar uma lista, se fazer essa pergunta para poder definir o que é mais importante. Depois, fala assim, poxa, mas eu terminei minha tarefa já, eu tenho tempo livre. Depois você pega nas demais tarefas, mas você tem que concentrar na que é mais importante. Nem tudo precisa ser feito. Alcançar o extraordinário é eliminar. Alcançar o extraordinário é eliminar. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, um sistema perfeito não é um sistema que você não pode mais acrescentar nada nele. É um sistema que não tem como mais tirar nada. Quando você chegar num sistema que não é possível mais tirar nada, é que você está de frente com um sistema perfeito. Então, quando você pegar uma lista de tarefas, defina o que não precisa ser feito. Nem tudo tem que ser feito, acredite nisso, nem tudo tem que ser feito. Foque no que é realmente importante, na tarefa vital, na mais importante. Porque a sua energia ela é limitada e você precisa lidar com isso. Quarta coisa, vale repetir, né? Fazer a coisa mais importante é o mais importante. Tô repetindo aqui, tá? Esses dias eu estava vendo uma entrevista com o Mark Zuckerberg do Facebook, né, dono do Facebook, e perguntaram para ele por que ele usa a mesma roupa todos os dias. Por incrível que pareça, foi a mesma pergunta que fizeram para o Steve Jobs e foi a mesma pergunta que fizeram para o Barack Obama. Eu não sei se esses caras têm algum tipo de treinamento de alta performance, mas a resposta foi a mesma. Ele falou assim, olha, eu preciso pensar em muitas coisas, eu preciso tomar muitas decisões. E cada decisão que eu tomo no meu dia a dia, ela me consome força de vontade, energia. Então, eu evito escolher roupa. Eu tenho todas as roupas iguais, porque todo dia eu visto a mesma roupa e isso evita com que eu precise tomar uma decisão na parte da manhã, porque aquilo ali consome a minha energia. Olha que loucura isso. Olha o nível do jogo que esses caras jogam. Até mesmo a roupa que eles precisam escolher, eles não escolhem, porque eles sabem que uma simples escolha vai consumir um pouquinho da energia deles. Então, quando nós precisamos pensar, nós precisamos escolher, nós precisamos tomar uma decisão, aquilo consome energia. Tá claro? Então, é importante nós preservarmos isso. Se nós queremos jogar o jogo desses caras que estão lá em cima, né, nós precisamos preservar isso. Aí você fala assim, poxa Carlos, mas ele faz isso porque ele é o Steve Jobs. A pergunta não é essa. A pergunta não é se ele faz isso porque ele é o Steve Jobs. É o contrário. Será que ele não é o Steve Jobs porque ele faz isso? Eu acho que essa é a grande sacada. E já que nós estamos falando de Steve Jobs, para resumir muito bem o que nós falamos aqui sobre essa questão da importância
princípio de Pareto, 80-20, uma frase do Steve Jobs: foco é dizer não. Foco é dizer não. Gosto muito dessa frase. Então, o segredo é você dizer não para muitas coisas. Eliminar muitas coisas e focar naquilo que é vital. Qual é a única coisa que eu posso fazer hoje de modo que, ao fazê-la, o restante torne-se desnecessário ou mais fácil? Foco é dizer não. Eu tenho uma sacadinha para você agora, uma dica, uma coisa que eu faço para manter a minha consistência. Eu prometi para você lá atrás que eu ia te ensinar um método para você manter a regularidade nos seus objetivos, e eu vou te ensinar agora. Um método simples que eu aprendi num livro, inclusive o livro que eu já comentei sobre ele aqui, que é o Roube como um Artista, que ele mostra como você pode todos os dias manter-se focado no seu objetivo. O que eu faço? Olha essa imagem aí. Isso é um caderno de desenho simples, que você vai na livraria e compra. Eu dividi ele em vários bloquinhos, coloquei então um calendário, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, sucessivamente, e todos os dias eu defino qual que é a minha tarefa mais importante. Eu não trabalho com 2 tarefas, com 3 tarefas, com 4 tarefas, eu trabalho com uma tarefa importante. Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer naquele momento, de modo que ao fazê-la, todo o resto fique mais fácil ou desnecessário. Qual que é aquela tarefa engula sapo que eu tenho que fazer, porque se eu fizê-la, se eu realizá-la, eu vou derrubar mais um dominó. Então todos os dias eu escrevo essa tarefa ali, tirei uma foto para você ver, eu escrevo a tarefa, e quando eu termino de executá-la, eu faço um X sobre ela. Por que eu faço isso? A minha missão é não deixar a corrente quebrar. Eu tenho que fazer o X, continuar com X, continuar com X, e não deixar isso acabar. Você pode ver também que no calendário aí tem os meus dias de descanso, né? Eu tenho meus momentos de pausa, de descanso também. Mas a minha missão primordial é não deixar a corrente quebrar, tá certo? Nós, seres humanos, temos muito disso, né? Quando nós geramos momentum, quando nós começamos a gerar resultado, nós não queremos parar. Por isso que uma das recomendações mais simples para acabar com a procrastinação é: faça o que tem que ser feito, pelo menos por apenas 5 minutinhos. Ah, você tem que escrever um relatório? Pegue no relatório só por 5 minutos. Não estou falando para você terminar o relatório não, mas pegue por 5 minutos. Quando você faz isso, você começa a ver que depois, para continuar o relatório, fica muito mais fácil. Você vai querer terminar aquilo ali, porque nós não gostamos de deixar pontas soltas. Então, uma das coisas interessantes, quando eu coloco o meu objetivo nesse quadradinho, eu faço de tudo para fazer ele acontecer, porque é um prazer enorme chegar no final do dia e colocar o X. Mas perceba que isso aqui não é uma lista de tarefas. Eu defino uma coisa só. Eu posso até montar uma lista de tarefas da semana, das coisas importantes que precisam ser feitas, até para eu me lembrar. Eu acho que a função primordial da lista de tarefas é fazer você se lembrar do que tem a ser feito. Mas se ela for uma coisa para você fazer aleatoriamente, ela tem uma função prejudicial. Então aqui, o que eu faço? Eu defino um objetivo só, no final do dia, quando eu termino ele, eu marco X. Por exemplo, não consegui acabar o meu objetivo no final do dia. Eu não marco X e coloco o mesmo objetivo no outro dia pela manhã. Então somente quando eu termino o objetivo, eu vou marcar o X tanto no quadrinho, quanto no quadradinho do dia, quanto nos outros quadrados também que já passaram, que eu não marquei por não ter terminado. Aí você pode ver, no dia 8 de novembro tem um momento de descanso, dia 9 também, e sucessivamente. A minha intenção é não deixar o calendário parar, a corrente quebrar. É muito legal essa dica, você pode fazer no caderno de desenho como eu faço, tá? Tem gente que fala assim: pô, Carlos, mas eu não tenho agenda. Pô, nem eu estou usando agenda, estou usando caderno de desenho, tá? Não importa onde você faça, pode ser numa folha de papel A4, tá bom? Num caderno, onde você quiser, não faz diferença, tá bom? O importante é você executar. Essa é uma dica muito legal, vai fazer uma enorme diferença na sua vida, porque ela vai gerar momento e continuidade nos seus projetos, tá bom? Vamos falar agora sobre o último vilão. A gente está chegando agora, ultrapassando a marca de 1 hora de palestra, né? Quer falar sobre disciplina. Vamos lá, então. A disciplina, como ela é vista hoje em dia, há uma série de equívocos, tá? Normalmente nós pensamos que a disciplina é uma coisa difícil de manter
e que muitas vezes nós precisamos de mais disciplina do que nós já temos. Um pensamento muito comum: poxa, mas eu não consegui fazer aquilo porque faltou disciplina. Mas afinal, o que é disciplina e como que nós podemos aplicá-la em nossos comportamentos? Tá? Eu vou explicar para você. Para entender isso, nós precisamos entender como que o nosso cérebro funciona basicamente. Um terço da nossa energia metabólica que nós produzimos, né, durante o dia é consumida pelo nosso cérebro. Um terço. Em proporção ao restante do corpo, o cérebro é um órgão pequeno, né? Mas ele consome grande parte da nossa energia metabólica. Puxa muita energia. É como se ele fosse o chuveiro da casa, a geladeira da casa. Ele puxa muita energia. Então, o que ele faz? O nosso organismo, o nosso corpo buscou vários meios. Nós pensarmos em termos evolutivos, né, quando nós surgimos aqui na Terra, aproximadamente 2,3 milhões de anos atrás, nós vivíamos num período de escassez. Escassez de alimentos, escassez de informação, escassez de estímulos. E hoje, de 30 anos para cá, mais ou menos, nós estamos vivendo numa era de excessos. Se você quer comer, você chega no supermercado, tem ali uma infinidade de opções. Se você quer informação, você digita num computador, um site, abre-se para você um site de notícia e ali tem informação para a vida inteira. Se você precisa de qualquer tipo de estímulo, hoje em dia eles estão disponíveis para você. Então nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por estímulos. Mas nos tempos mais remotos, não era assim que funcionava o negócio. Não era desse jeito. Né? Nós vivemos um período de escassez. Então o que o cérebro fez? Qual que foi o mecanismo nosso de defesa? Nós precisamos poupar energia, porque energia pode indicar a nossa sobrevivência. Havia períodos de inverno rigoroso, em que a caça não estava propícia, por exemplo, né? Então nós precisávamos consumir e poupar aquela energia. Então nós encontramos diversos meios. A gordura que acumula em nosso corpo, inclusive, é um meio de nos proteger, de pouparmos, né, para eventuais períodos de dificuldades, entre aspas, né? Logicamente, hoje em dia isso perdeu um pouco do sentido porque nós estamos imersos numa cultura do excesso. Como eu disse, nós estamos sendo bombardeados pelo excesso hoje em dia. Não vou fugir do assunto aqui não, mas vale só utilizar como metáfora. Os peixes beta, por exemplo, aqueles peixes bonitinhos que a gente vê nos aquários aí, em pequenos aquários com aquela barbatana grande e colorida, eles têm duas características muito peculiares. Primeiro, eles comem tudo que você der para eles. E segundo, eles comem até morrer. Duas características. Nós, hoje em dia, já que nós falamos de escolha, né, de foco é dizer não, estamos numa condição muito semelhante. Nós estamos sendo bombardeados por estímulos, estamos querendo absorver tudo ao mesmo tempo, pegar tudo, comer tudo de uma vez, né, tudo que é dado, a gente quer consumir. E diferentemente do nosso estômago, né, a nossa mente não tem um filtro. Nosso estômago, se você consome uma coisa que não é útil, ele põe para fora. Você vomita, né? Você evacua. Mas a sua mente não. Se você consome aquilo ali, vai ficando para você. Vai sendo absorvido, vai sendo absorvido, vai sendo absorvido. Entendeu? Então assim, se nós ficarmos vivendo nossa vida como peixes beta por aí, sem escolhas, abraçando o mundo, consumindo tudo, nós teremos problemas. Aí nós voltamos lá no assunto do Steve Jobs. Foco é dizer não. Mas enfim, não é assunto aqui agora, acabei voltando em outra coisa, vamos dar sequência. Então assim, nós vivemos hoje num período em que há esse excesso. Nós hoje em dia não temos problemas mais com essa escassez, pelo menos não aqui, né? Existem muitas realidades diferentes da nossa, infelizmente. Mas qual é a grande questão? Então o nosso cérebro busca poupar energia. Qual que é a melhor forma de se poupar energia? É convertendo ações, convertendo comportamentos em hábitos. O que é um comportamento? Escovar o dente, por exemplo. Escrever. Dirigir um carro. Mexer no computador. Entrar na internet. Tudo isso é comportamento.
Nós fazemos isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que isso converteu-se num hábito. Então nós fazemos essas coisas sem precisar de pensar. Então o hábito é basicamente um comportamento que é executado sem a necessidade de pensar. Tá ok? Então isso pode ser bom e isso pode ser ruim. É um mecanismo simples do nosso cérebro, transformar ações em hábitos. Recentemente eu postei no meu Instagram falando sobre isso, inclusive, o pessoal gostou bastante, que nós não devemos negligenciar as nossas ações diárias, porque cada coisa que a gente faz no nosso dia a dia, lá na frente, vai converter-se num hábito. Entende? Então, cada ação que você faz é para que lá na frente, as chances são que lá na frente você repita isso. Isso é bom por um lado. Por exemplo, você quer ir para a academia, a cada vez que você vai à academia, torna-se mais fácil ir depois. Então, a função do nosso cérebro é o quê? Converter ações que são difíceis, porque ações exigem o quê? Pensamento. Pensar consome energia metabólica. Se a função do cérebro é poupar energia, vamos fazer com que as pessoas parem de pensar, que elas parem de escolher, que elas decidam automaticamente, que é a função do hábito, que é agir de maneira automática. Tá certo? Dirigir no começo talvez tenha sido muito difícil para você, mas depois de um tempo foi tornando-se super tranquilo, automático, e é assim que a coisa se dá, né? E muita gente me pergunta assim, Carlos, tá bom, beleza, eu entendi isso aí, mas quanto tempo demora então para eu poder fazer uma ação virar hábito? É 21 dias, como todo mundo fala? Não, é um pouco mais que isso, tá? Como eu disse, esse mecanismo ele pode ser bom ou pode ser ruim. Se você começa a se acostumar a ficar todos os dias no sofá comendo chocolate, a tendência é que cada vez mais você aja assim no futuro. E quanto mais você começa a se alimentar com comportamentos saudáveis, a tendência também é que você haja assim no futuro. É a mesma coisa, não tem diferença. Tá ok? E a Universidade de Londres nos deu a resposta, já que você perguntou, né? Tá pensando aí. Quanto tempo em média demora para uma pessoa consolidar um novo hábito, né? Construir um novo hábito? O tempo médio é de 66 dias, não são 21 dias, tá? Infelizmente, né? Ou felizmente também, né? Porque tem muitos comportamentos nossos que poderiam ser convertidos em hábitos, comportamentos ruins, e que não foram porque demoram um pouquinho mais. Então, o tempo médio para se construir um novo hábito é de 66 dias. Qual que é a relação entre hábito e disciplina? Vamos entender isso aí, vamos lá. Nesse gráfico aí, eu explico para você mais ou menos como que a coisa funciona. Se a gente perceber bem, o gráfico começa embaixo, né? O primeiro bloco aí, ele está bem baixinho. Nós temos a relação entre dificuldade e tempo. Então a dificuldade está bem baixinha no começo, ela vai aumentando, depois vai caindo. Vai caindo, 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 caindo. No começo, que é esse primeiro bloco, nós estamos muito motivados para implementar um novo comportamento. Por exemplo, eu vou começar a malhar todos os dias. Exemplo, tá? Nós estamos muito motivados com isso. Então, a dificuldade é baixa, porque o índice de motivação está alto. Com o tempo, depois de uma semana, 2 semanas, aquilo já começa a aumentar, porque a motivação vai caindo e a rotina começa a nos puxar. Os antigos comportamentos tentam nos puxar de volta. Quando nós chegamos no topo ali em cima, isso aí é por volta do 30º dia, é o ápice da dificuldade. A vontade de desistir está enorme. Você está com vontade de chutar o balde. Aí você começa a se contar uma série de histórias. Nossa, para malhar tem que ter muita disciplina. Para seguir dieta tem que ter muita disciplina. Só que você está quase chegando ao apogeu, ao índice, que vai fazer a escala descer. A dificuldade, o grande entendimento da disciplina não é ter disciplina o tempo inteiro. Isso aqui não é uma corrida de curta distância. É uma maratona. Aliás, é o processo contrário, né? É uma corrida de curta distância e não uma maratona. Você precisa aplicar a disciplina durante um certo tempo, com consistência, com foco, e depois de um certo tempo a disciplina vai começar a descer. O nível de dificuldade desce com o tempo e você começa a consolidar o seu novo hábito. Percebe? Então a dificuldade aumenta, cresce,
chega no ápice, ali você quer desistir, quer jogar tudo pro ar, e depois ela vai caindo com o tempo. Então o seu desafio é o quê? É manter-se religiosamente focado nesses primeiros 66 dias, porque depois o hábito trabalhará para você. Primeiro você trabalha para construir um hábito e depois o hábito trabalha para você. É a grande sacada para implementar qualquer tipo de comportamento. Então quando você vê uma pessoa que parece muito disciplinada, na verdade ela não é disciplinada o tempo inteiro. Ela não está correndo a maratona, é a corrida de curta distância. Lembre-se do que eu falei. Tá certo? O grande desafio é aplicar a disciplina por tempo suficiente para o hábito entrar em ação. Porque depois que o hábito entra em ação, aquilo se consolida. É o que nós falamos lá atrás, né? Ações que tornam-se hábito. A função do cérebro é poupar energia. Então o seu desafio é durante esses primeiros 66 dias. É focar durante 66 dias. É focar mesmo, ser religioso, chato. Você vai querer desistir muitas vezes, mas é aí que você tem que perseverar. Porque depois desse período, o hábito entra em ação e passa a trabalhar para você. Faz sentido isso? Uma parte que eu gosto muito, essa parte de hábitos. Então, alguns segredinhos para você lidar melhor com seus hábitos. Vamos lá. Primeira coisa, defina um hábito poderoso. O que você quer implementar? Exercício físico todos os dias? Dieta? Às vezes você quer comer, alimentar-se melhor na parte da manhã? Escrever todos os dias? Falar em público? Então, defina um hábito. Segunda coisa, defina uma ação muito clara e específica. Por exemplo, se você quer malhar todos os dias, minha recomendação é que você defina um horário fixo para isso. Então, por exemplo, 11 horas da manhã eu vou para a academia. E seja religioso às 11 da manhã. Uma outra dica aqui, bônus para você, é linkar um hábito já habitual a um hábito novo. Então, por exemplo, se você tem um hábito de buscar o seu filho na escola meio-dia e você quer malhar, você pode fazer o seguinte, você busca o seu filho na escola meio-dia, deixa ele em casa e vai malhar. Siga sempre uma rotina assim, entendeu? Primeiro você faz uma coisa que já é habitual, buscar seu filho na escola, deixa ele em casa e vai para academia. Pega o filho na escola, vai para casa, deixa ele em casa e vai para academia. Siga um processo que já seja primeiramente comum para você e implemente um hábito, uma coisa que já é rotineira, tá? Então você pode fazer esse link de hábitos, link um hábito novo a uma coisa que você já faz. Então, por exemplo, de manhã você escova os dentes todos os dias, maravilha, escovou os dentes e vamos supor que você queira todos os dias tomar água morna com limão na parte da manhã. Para quem não sabe, é muito bom para o pH do intestino, eu acho, do estômago, não sei exatamente. Mas, enfim, não é minha área de especialidade. Então, você faz o quê? Você escova seus dentes na parte da manhã, uma coisa que você já faz, e linka com um hábito novo. E imediatamente depois você vai lá e toma água morna com limão. Imagino eu que o gosto não vai ficar muito bom, né? Mas tudo bem. Então, essa é a grande sacada. Linke os hábitos. Outra coisa importante, construa um hábito por vez. Um hábito de cada vez, sem pressa, tá? Construa um em 66 dias, depois construa o outro. Isso aí representa pouquíssimo tempo no seu ano e depois isso aí vai trabalhar para você durante muito e muito tempo. Logicamente, um certo índice de comprometimento, de força de vontade, de disciplina, vai ser necessário também depois dos 66 dias, mas é um índice muito baixo, é só para manutenção, é muito pouco. Talvez você não saiba disso, mas é um exemplo também que eu adoro utilizar. 90% da energia, do combustível de um foguete é utilizado no momento de propulsão, para jogar ele para fora de órbita. Então, grande parte do combustível de um foguete é utilizado para tirar ele da Terra. O restante depois, os outros 10%, é somente para mantê-lo em órbita. O desafio maior, o que consome mais energia, o mais difícil é jogá-lo, é o começo, é fazer o negócio entrar em órbita. Porque depois que o seu hábito entrou em órbita, a coisa flui para você. E o terceiro ponto aí que eu falo é manter o foco integral durante os 66 dias para que o hábito assuma o controle. É importante manter o foco durante esses 66 dias, tá? Seguinte, 1h20 de palestra, de apresentação. Chegamos ao grande finale, acabamos, né?
Eu espero que tenha sido uma palestra muito rica para você. Eu fui bem rápido porque realmente foi muito conteúdo. Você viu que eu abordei muitas coisas aqui. Trabalhei mindset, trabalhei plano de ação, né? Mostrei para você a importância de escolher o que é realmente importante. Trabalhamos disciplina também, né? Ensinei para você como você pode construir um novo hábito. Então, assim, foi uma palestra que eu abordei 3 temas que poderiam ser abordados em uma só palestra, cada um deles, de uma vez só. Então, ficou assim, ficou num tempo bom, né? Gostaria de agradecê-lo por sua atenção, por seu tempo. Foi muito bom compartilhar esses momentos com você. Me mande um feedback também dessa apresentação, me mande um e-mail falando o que você achou, de que forma que isso impactou sua vida. O e-mail vai tomar aí de você 2 minutinhos, mas o seu depoimento é muito importante para mim, tá? Para eu saber o que você achou mesmo e de que forma que eu gerei algum tipo de resultado na sua vida. Para fechar essa apresentação, eu quero falar sobre uma história que eu sempre conto ao final dos meus treinamentos, das minhas palestras. Desde lá de trás, desde 7 anos lá atrás, eu contava essa história e eu continuo contando porque ela tem um sentido enorme para mim, né? O grande sentido do meu trabalho é impactar a vida das pessoas, é realmente fazer a diferença para as pessoas, é tornar as famílias mais felizes, os relacionamentos mais ricos, as pessoas mais produtivas. Eu sei que meu trabalho ele desempenha um papel importante no nosso país, né? Ele fomenta a economia, ele torna as coisas mais saudáveis. Então isso me orgulha muito, de verdade. E tem uma história que eu gosto de contar que reflete muito bem isso, que é a história de um poeta que vivia na praia. E esse poeta escrevia todos os dias. Mas um dia ele estava na sacada, no deck de sua casa, em frente a uma belíssima praia, num dia lindo de sol. E ele avistou de longe na areia um menino. E o menino parecia que pegava estrelas do mar, que saíam do mar, né, que vinham até a areia, até a costa, e jogava de volta para o mar. O menino pegava estrelas do mar e jogava de volta para o mar. O poeta ficou intrigado com aquilo. Então resolveu ir até o menino para perguntá-lo por que ele fazia aquilo. E foi isso que ele fez. Ele caminhou até o menino e perguntou: "Ei, garotinho, por que você está pegando estrelas do mar e está jogando na água?" E o menino respondeu de maneira muito rápida: "Você não está vendo? Elas estão queimando aqui no sol. Elas podem morrer assim." E o poeta respondeu: "Mas você não está vendo que existem muitas estrelas do mar aqui na costa? Existem milhares de estrelas do mar. Você não vai poder salvar todas." E o menino, pegando mais uma estrela do mar na mão, olhou para o poeta e disse: "Não tem problema. Para essa daqui eu fiz a diferença." E jogou novamente aquela estrela no mar. Muito obrigado a você. Eu espero de verdade que essa apresentação tenha impactado a sua vida de alguma forma e que tenha feito na sua vida alguma diferença. A minha recomendação é que você saia daqui, coloque algo em prática, ensine alguma dessas coisas que você aprendeu para alguma pessoa. A melhor forma de aprender é ensinando. Tenho certeza que eu aprendi muito apresentando isso aqui para você, tá? Então pega isso aqui e ensina para alguém. Ensina para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para sua namorada. Busque alguém e ensine para ele, porque isso vai fazer você fixar o conteúdo e também ter uma clareza melhor do que você aprendeu. E coloque em prática. Todo treinamento só começa quando termina. A bola agora está com você, o jogo é seu. Vamos juntos, boa jornada e até mais.